Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Eu estou quase sem palavras. Assisti aí o Royal Hotel, o Hotel Royal, sei lá o nome do filme. Esse vídeo aqui, ele não tem spoiler. Ele não tem spoiler porque ele se trata de um filme que não tem nada, de um filme que não é absolutamente nada, que não passa nenhuma mensagem, não tem nenhuma explicação. Explicação chega um momento que você nem. É tão lixo esse filme, ele é um dos piores lixos que eu já assisti. Chega um momento que você nem cobre explicação. Só que ele não tem nenhuma mensagem, ele não passa nenhuma mensagem e ele não tem nenhuma cena legal. Ele não tem nenhum personagem legal pra você se apegar. Tem filme que às vezes a gente fica querendo, né? Se convencer de alguma coisa bacana, legal. Você fala, não, mas naquela cena foi legal. Ou aquele personagem tal, ele fez um negócio legal. Nesse filme, ele não representa nada. Ele não tem absolutamente nada. Ó, gente, eu vou ser bem sincero pra vocês. Tem dia que é difícil chegar aqui, mas nós vamos falar. Vou falar o que der aqui. É inacreditável. Antes da gente começar, Hotel Royal, Royal Hotel. Se inscrevam aí, quem ainda não é inscrito, ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Vão deixando like, deixa esse like aí, que o like dá mó moral aqui pro canal. Vamos fazer esse canal crescer aí, galera. Vamos ou não vamos? Gente, são duas mochileiras canadenses e não sei por que cargas d'água vão pra Austrália. Elas vão trabalhar na Austrália. Porque é o seguinte, o filme ele não explica, ele não conta, no final ele não conta a história delas. Ele faz, porque assim, elas vão para um hotel na Austrália, um hotel que tem um bar na Austrália completamente isolado, um lugar bem inóspito e muito curioso, né? Chega até a ser estranho, porque parece um lugar meio outlaw, sem lei. Só que não tem explicação nenhuma de nada. Por que esse lugar ele é tão, de uma certa forma, hostil com elas? O filme ele é classificação de drama. Ele tenta fazer um drama em cima do que elas estão passando ali, só que completamente irreal, sem estrutura. Eu vou explicar pra vocês. E aí elas chegam nesse hotel, né, para trabalhar, elas fazem um intercâmbio para trabalhar nesse hotel. Só que aí nos levanta a dúvida, né? Por que elas aceitaram isso? Porque é um subemprego, né? Elas estão viajando e elas aceitam isso para levantar uma grana. Só que é um emprego bem subemprego. Então nós ficamos nos perguntando, qual que era a real situação delas, né? Qual que era a real situação da vida delas para elas aceitarem isso, para elas escolherem isso, para elas terem que passar isso. O filme ele não explica, ele não conta. No final, uma delas faz uma menção a como é que ela fala? Ela dá a entender que a vida delas era muito ruim. Nós decidimos vir pra cá, nós decidimos fazer algo diferente de tudo aquilo ruim que nós tínhamos, que a gente vivia. Ela faz uma menção a uma condição muito desfavorável delas, mas que não parecia tão desfavorável assim no começo do filme. Independente, podia precisar da grana e tal, só que ali era se submeter demais. Precisaria estar em um estado muito difícil para aceitar o emprego no Royal Hotel aí. Então é um filme completamente babaca, pobre, sem explicação. É um lixo o filme. É um lixo. E aí ele fica colocando personagens. Tem o Hugh Hefner. Hugh Hefner é o Elrond do Senhor dos Anéis, um ator assim simplesmente fantástico. Ele é o dono do bar, junto com do hotel, junto com a cozinheira, só que também não explica absolutamente nada. Eles simplesmente colocam alguns personagens e não dá explicação nenhuma, porque chega um determinado momento que o filme ele é tão lixo, que ele é tão ruim, que o hotel fica para elas cuidarem. O Elrond, o Hugh Hefner, ele é o dono do hotel. Ele não paga os funcionários, ele não paga os prestadores de serviços, tem um problema ali, só que isso não é levado com a devida seriedade que deveria ser, e aí simplesmente
somem com ele do filme. Eu acho que pelo nível do ator, do Hugh Hefner, eu acho que pelo nível do ator, eu acho que ele pediu pra sair. Acho que ele chegou no momento e ele falou, não vou gravar mais aqui, eu vou sair fora, não vou fazer mais esse filme. Porque é um filme muito, muito lixo e sem explicação pra tudo. Pra tudo, pra tudo. E aí ele se machuca, ele cai, se machuca, e a cozinheira que vive com ele, que é supostamente a esposa dele, que é uma pessoa muito digna, que talvez seja a única pessoa ali se importando com as meninas em receber o salário e tal, ela acaba levando ele embora, paga alguns prestadores de serviço e fala, cuida aqui do hotel até a gente voltar, e vocês vão embora daqui 2 dias, porque elas tinham decidido ir embora, tinham decidido, né, encerrar ali o que elas tinham feito no bar. Aí a esposa do dono do hotel fala, peguei um dinheiro aqui, peguei um dinheiro pra pagar alguns prestadores, tem dinheiro pra vocês, levantem uma grana nesses 2 dias que vocês ficarem aqui, depois vão embora. Deixa o hotel, um hotel de intercâmbio, para as duas funcionárias recém-chegadas no local, que são mochileiras, que estavam passando ali e arrumaram um trabalho, um emprego temporário. Então é muito babaca. E o filme, ele faz uma alusão, né, às mensagens de uma certa forma, exploração, assédio para com elas, só que as mensagens e o objetivo do filme, ele não se completa, ele é um filme que ele não significa nada, porque os homens do bar, o filme se passa, né, no bar ali, com elas sofrendo um ambiente não favorável, um ambiente de cara bêbado ali, dando em cima delas, falando inconveniências, e nós estamos o tempo inteiro, eu pelo menos estava esperando, infelizmente acontecer o pior, porque poderia, pelo isolamento do hotel, pela forma como o filme ele vai armando as cenas, pela forma como o filme ele vai dando a preocupação de uma das personagens, nós estamos imaginando que algum cara bêbado vai fazer o pior com elas. Só que não aconteceu absolutamente nada. Não tinha um cara ali pra fazer o pior. Tanto que tem um personagem chamado Donnie, que parece que ele é o pior cara do mundo. Só que no final, não, ele só era um cara normal, querendo ficar com uma delas ali. Não acontece absolutamente nada. Tem umas cobras ali. Eu não sei, pelo que eu entendi do filme, naquele lugar da Austrália, não explica direito, mas naquele lugar da Austrália parece que é tipo, eu imagino que seja tipo Texas. Acho que acredito que pelo deserto, pela região isolada, tem muita cobra. Então eles convivem com cobras. E aí eles pegam, às vezes eles matam as cobras, às vezes eles levam lá pro hotel. Só que tem um significado. Tem uma hora que aparece uma cobra no quarto delas, tem uma hora que ela quebra um vidro em que um cara, esse Donnie, guardou uma cobra. Só que não, gente, parece que eu tô de má vontade aqui, mas não, o filme ele não explica absolutamente nada. Ele não explica se o dono do hotel, o personagem do Hugh Hefner, era um cara decente e que enveredou pra um lado muito ruim na vida dele, que ele não tá pagando, que ele tá completamente sufocado. Não dá pra entender o quão era ruim a qualidade de vida delas no Canadá, não fica explicado e por que elas aceitaram, se submeteram a isso. Não tem nenhum personagem legal ali no bar que tem um desenvolvimento interessante que elas foram conhecer ou não. Na verdade, tem um personagem que é bacana, que é o Espeto, que parece um cara decente, e uma delas ali faz ele de gato e sapato, né? Ela é meio. Ela gosta do cara mais malandro, assim. Só que, gente, é um filme que não se trata de absolutamente nada. Parece que eu tô chegando. Parece que a análise aqui ela tá sendo feita de forma rasa, de forma sem vontade. Não tem mensagem nenhuma, não tem explicação nenhuma. É um filme classificado como drama. Só que ele é tão. Eu não sei, não tem o desenvolvimento, não tem as questões básicas, não tem. Além de mensagem nenhuma, não tem explicação nenhuma. Então, não tem como eu dar spoiler pra vocês, porque vocês vão me perguntar, Tidico, mas e aí, o que aconteceu no final? Elas conseguiram o que elas queriam? Elas conseguiram o dinheiro? Elas conseguiram meramente organizar o hotel bar aí? O que aconteceu no final? Não aconteceu absolutamente nada. Elas ateiam fogo no hotel sem explicação.
não encontram ninguém interessante. O filme, em todo momento, ele coloca homens em cima delas, porque é uma região isolada. Então ali, os caras eles chegam, tem o hotel bar aí, pelo que a gente pode perceber, ele atende muitos trabalhadores locais, alguns trabalhadores locais. Então parece ter uma empresa, uma mineradora, tem um negócio local ali, que é onde os caras saem do expediente e vão direto pro bar beber. Gasta pouco, né? Cerveja, vinho, eles vão beber. Eles vão beber nesse bar. Então, tem interações delas o tempo inteiro com alguns homens. Homens escrotos, mas tem homens decentes também. Só que no final, ninguém era interessante, não aconteceu nenhum romance. Elas poderiam escolher poderia ser algo no destino delas e cuidar daquele bar, dar uma outra cara pro hotel bar. Porque chega um momento que fica interessante a forma como elas estão cuidando. Elas começam a se ambientalizar. Só que não acontece e não tem absolutamente nada. É sério, gente, é sério. Quando eu falo pra vocês que não tem mensagem, não tem nada, não tem spoiler, eu não tô dando spoiler aqui porque não aconteceu absolutamente nada. Não teve um grande assédio, não teve que eu achei que fosse a mensagem principal do filme, não aconteceu. Tinha comentários inconvenientes, machistas, né? Mas não aconteceu um grande assédio. Elas colocam fogo no bar sem explicação. Os donos do hotel bar deixam pra elas sem explicação, não tinha ninguém ali, né? Não tinha nenhum parente, nenhum familiar. Como é que se abandona o negócio local? Porque eles viviam ali de uma forma paupérrima. Era todo mundo meio pobre. Todo mundo ali precisando do dinheiro. Então o personagem do Hugh Hefner como dono do hotel e da esposa dele, da mulher que vive com ele, que era cozinheira, não poderia abrir mão do negócio dessa forma. Tudo bem que ela teve que levar ele pro hospital. Só que assim, o pessoal conhecia ele ali perto. Outra pessoa poderia levá-lo pro hospital quando ele caiu dentro do hotel bar, né? Então é uma coisa assim, são cenas jogadas sem nenhuma explicação e sem nenhum sentido. Então quando eu falo não tem nada de bom, podem acreditar em mim. O filme ele não tem nada de bom, não tem nenhuma mensagem e não tem explicação da vida delas. Porque uma delas em um determinado momento se mostra desesperada para fugir da vida que ela tem no Canadá. Só que não explicou qual que é a real situação. Porque acaba com elas voltando, acaba com elas indo embora da Austrália. Não explica qual que é a real situação que elas estão passando, que elas estão vivendo, que até então por que elas aceitaram a passar por uma situação tão arriscada. Começaram como mochileira ali, beleza, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. Faz o mochilão, vai viajando, trabalhamos na viagem, não sei o quê, decidimos voltar em uma semana. Tem isso. Só que ali, por ser outro país, a situação começou a se espremer, começou a ficar um cenário até que arriscado, mas no final não era absolutamente nada. E aí você vai lidar com cenas, né, jogadas, cenas de tensão que você imagina que vai acontecer alguma coisa e no filme inteiro não acontece absolutamente nada. É um lixo, é um dos piores lixos que eu já vi na minha vida. Não tem mensagem, não tem explicação, não tem absolutamente nada no filme. Hotel Royal. Royal Hotel. Royal Hotel. É isso ou não é, galera? Tô certo ou tô errado? Vão deixando nos comentários quem quiser deixar a opinião de vocês aí, claro. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.